Tudo bem, turma? Tudo bem, turma. Estamos iniciando o quarto e último bimestre. Nosso conteúdo já está se encaminhando para o fim. Neste quarto bimestre, nós vamos ver conflitos internacionais, que é o tópico da aula de hoje e da próxima, e algumas outras questões concernentes ao direito internacional, que são matérias, disciplinas que são integrantes do direito internacional, como o direito internacional do meio ambiente, o direito internacional dos direitos humanos e outras disciplinas que integram o direito internacional público. Então, esse é o conteúdo do nosso quarto bimestre. Vocês fizeram duas atividades na minha ausência, né, nas minhas férias. Uma atividade sobre uma entrevista, né, de que eu participei, e também uma atividade que é para hoje, se não me engano, de fazer os artigos. Vocês tiveram dificuldade com essas atividades? Conseguiram fazer? Conseguiram assistir a entrevista? Alguém me dá um alô? Professor. Oi, pois não. É o Daniel. Oi, Daniel, você conseguiu? Eu não tive oportunidade. Eu assisti a palestra, a entrevista do senhor, mas eu não tive a oportunidade de entregar o relatório. Se o senhor Entendi. puder liberar para mim no laboratório amanhã, eu coloco ele, anexo ele, eu envio por e-mail. Eu não estava em Foz do Iguaçu, né? Vou ver a respeito então, Daniel. Me escreve de novo, por gentileza, no bate-papo. No bate-papo direto, né? Para me lembrar disso, por gentileza. Tá ok, então, professor. Muito obrigado. Nada. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar de conflitos internacionais. Nós estamos aqui no tópico 8, conflitos internacionais, né? Depois nós temos disciplinas afins ao direito internacional público. Esses tópicos que eu dei para vocês de atividade já contam como disciplinas afins, direito do mar, direito internacional, direito da saúde, ou direitos humanos, né? O viés do direito de saúde dentro dos direitos humanos, nessa entrevista de que vocês fizeram relatório. O tema conflitos internacionais, nós vamos ver em duas aulas, hoje e a semana que vem. Então, hoje nós vamos falar sobre solução pacífica de controvérsias, os meios previstos para se solucionar pacificamente uma controvérsia, um conflito, uma lide internacional. E na aula da semana que vem, nós vamos tratar especificamente das questões de limites do Brasil. Conflitos de que o Brasil fez parte no passado. Hoje o Brasil tem questões de limites pendentes, mas não são questões prementes. Então, nós vamos dar ênfase às questões territoriais do passado. Muito bem. Então, em conflitos internacionais 1, que nós vamos tratar dos meios pacíficos. Primeiro, o conceito. O que seriam conflitos internacionais? Define-se conflitos internacionais como quaisquer desavenças, desacordos, contradições de teses jurídicas entre dois ou mais sujeitos de direito internacional. Normalmente os estados, claro, como vocês bem sabem, mas pode ser também entre um estado e uma organização internacional, entre duas organizações internacionais, entre um estado e um sujeito sui generis. Então, trata-se de um conflito internacional quando é uma desavença de teses jurídicas, uma controvérsia. Não necessariamente precisa ter conflito armado. Quando se fala em conflito internacional, não precisa ter conflito armado. É o que mais dá manchete, é o que mais chama atenção. Mas qualquer tipo de desavença é um conflito internacional. Quando dois sujeitos de direito internacional discordam em alguma tese, está configurado o conflito internacional. E o princípio prevalecente é o da solução pacífica de controvérsias. Está inscrito no artigo 33 da Carta da ONU, e para nós, né, no contexto do Brasil, em seus compromissos internacionais, também no Pacto de Bogotá. Então, o princípio da solução pacífica de controvérsias. Ele diz que toda solução, todo conflito, todo litígio,
deve ser resolvido de modo pacífico. Os estados, né, as partes, não podem pegar em armas. Não podem. Então, não quer dizer que não haja conflitos armados. Ah, sim, né? A diferença é que esses conflitos não geram mais soluções aceitas pelo direito internacional, encampadas pelos mecanismos de que dispõe o direito internacional. Não se legitima mais a solução advinda de um conflito armado, como era no passado. Então, no passado, sobretudo até o advento da ONU, até as duas guerras mundiais, prevalecia no direito internacional uma espécie de sistema hobbesiano, né? A lei do mais forte. Então, a guerra de todos contra todos. Então, Hobbes, como vocês sabem, trata da ideia da guerra do homem contra o homem. O homem é o inimigo do homem. Então, no sistema internacional, durante todo esse tempo, nele prevalecia o princípio da força, né? Quando havia controvérsia entre dois estados, eles entravam em conflito e a solução se dava a partir do conflito. Quem vencesse a guerra tinha razão e impunha as suas razões. Então, prevalecia a força no direito internacional e, historicamente, sempre foi assim. E isso era viável enquanto a guerra era limitada, tá? A guerra limitada. O que é uma guerra limitada? É a guerra em que se enfrentam as forças estatais, por exemplo, numa batalha campal, uma batalha limitada. Então, no século XVII, XVIII, até as guerras napoleônicas, os exércitos se encontravam em um campo de batalha e ali eles se enfrentavam e vencia a batalha quem ficasse de pé ao final. Era assim que se fazia. O problema é que essa guerra limitada, né, essa ideia de guerra limitada foi superada com as grandes guerras. Na Primeira Guerra Mundial, introduziu-se o conceito de guerra total, que significa a ideia de que o objetivo não é derrotar militarmente o inimigo, é destruir o inimigo, destruir suas linhas de abastecimento, todo o seu parque industrial que possa dar anteparo às tropas, todo o seu sistema logístico, as linhas ferroviárias de comunicação. Então, o objetivo na guerra total é destruir o inimigo e não derrotá-lo militarmente. E aí a gente começou a ver, né, passou a ficar bastante claro que a guerra já não era mais um sistema de solução de controvérsias. Não era mais possível o convívio com o sistema de guerra total. Até então a guerra era limitada, né? Não chegava às cidades. Se estabelecia num campo de batalha e ali acabava. Com a Primeira Guerra e, sobretudo, com a Segunda Guerra Mundial, esse sistema ficou superado. E aí foi preciso estabelecer, né, uma nova dinâmica, um novo sistema que se sobrepusesse a esse, em que a guerra não fosse mais um meio de solução de controvérsias. E até então, até esse momento, os conflitos assim se resolviam. Vejam a Guerra do Paraguai, né? Como a gente pode interpretar a Guerra do Paraguai nesse aspecto? O Brasil e o Paraguai tinham divergências de tese sobre as fronteiras, né? Assim como o Paraguai e a Argentina tinham divergências sobre onde terminava o território de um e começava o território de outro. Com a Guerra do Paraguai e a vitória da Tríplice Aliança, os dois países impuseram a sua tese contra o Paraguai. O Paraguai não teve oportunidade, né? Então o Brasil impôs o que ele achava que deveria ser a fronteira e a Argentina a mesma coisa, embora uma parte do território foi resolvido por arbitragem, né? No conflito entre a Argentina e o Paraguai, uma parcela da questão foi resolvida por arbitragem. Então era assim que funcionava. O vitorioso impunha sua tese jurídica. Depois da Segunda Guerra Mundial e com o advento da ONU, a guerra deixou de ser o meio legítimo de controvérsia. Até então, a solução assim advinda era encampada, era amparada pelo direito internacional. A solução era considerada legítima. Predomínio da força, a lei do mais forte, sistema hobbesiano.
Depois da Segunda Guerra Mundial, não mais. E aí, com o advento da ONU, estabeleceu-se já na Carta da ONU, de cara, o princípio da solução pacífica de controvérsias, que diz que toda controvérsia deve ser resolvida de modo pacífico. Soluções armadas não são mais encampadas pelo direito internacional. E o Pacto de Bogotá, de 1948, do qual o Brasil é parte, do qual os países do sistema da OEA, quase todos, fazem parte, estabelece que, havendo conflitos entre os países das Américas, a Corte Internacional de Justiça tem jurisdição. Tá? Então, nós estamos vinculados a esse sistema. Se tivermos um conflito com algum vizinho nosso, algum vizinho que faça parte do Pacto de Bogotá, essa questão pode ser levada para a Corte de Haia, mesmo que o Brasil não queira, porque o Brasil já aceitou a jurisdição. A partir do momento que faz parte do Pacto de Bogotá, já aceita a jurisdição. Então, se o Brasil mudar de ideia, ainda assim vai ser obrigado a aceitar a solução da Corte de Haia, né? Por exemplo. O que diz a Carta da ONU sobre solução pacífica de controvérsias? Tem um capítulo próprio sobre isso. Solução pacífica de controvérsias. Artigo 33.1. As partes em uma controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais, ou a qualquer outro meio pacífico à sua escolha. Então, considera-se que a Carta da ONU enumera aí as diferentes formas de solução de controvérsias. E o Conselho de Segurança convidará, quando julgar necessário, as referidas partes a resolver, por tais meios, suas controvérsias. Então, vejam que a Carta da ONU já estabelece a solução, né? A forma de solução. E a gente vai ver daqui a pouco cada uma delas. A negociação, inquérito, mediação, conciliação são meios diplomáticos. A arbitragem, solução judicial ou jurisdicional são meios jurisdicionais de solução. E recursos a entidades ou acordos regionais a gente chama de meios políticos de solução de controvérsia. Então a gente já vai ver essas categorias daqui a pouco. Então a Carta da ONU já elenca as possibilidades de solução pacífica. E o conflito armado? A partir da ONU, a guerra fica proscrita. A guerra, a partir de então, se torna um ilícito internacional. Os Estados não podem mais fazer recurso às armas para resolver os seus litígios. O artigo 51 da Carta da ONU estabelece verbalmente a proibição do uso da força, mas também permite a legítima defesa. E também a possibilidade da intervenção humanitária. Direito da guerra e direito humanitário. Antigamente, essa disciplina se estudava como direito da guerra. Tá? Direito da guerra, isso é pré-ONU, pré-Nações Unidas. Eu estudava, se havia toda uma doutrina do direito da guerra. Sim, uma doutrina centenária. Né? Desde Hugo Grossio, havia questões sobre neutralidade, quais são as situações que um país tem o direito legítimo de declarar guerra a outro, que tipo de operações são permitidas, tudo isso fazia parte do chamado direito da guerra. Com a proscrição da guerra, o direito da guerra foi para a lixeira da história. Tá? Hoje é tema de arqueologia jurídica, não existe mais essa disciplina chamada direito da guerra, que se estudava no passado. E o que sobrou, o que se aproveitou dessa disciplina, passou a ser chamado de direito humanitário. Muita gente confunde direitos humanos com direito humanitário. Vamos tomar cuidado. Direitos humanos são uma disciplina que também integra o direito internacional dos direitos humanos, e se refere à tutela dos seres humanos em face do Estado. São normas emanadas do direito internacional que protegem diretamente o indivíduo em face do Estado. Elas atingem diretamente o indivíduo, sem passar pelo filtro do ordenamento jurídico interno dos Estados. Isso são direitos humanos.
Direito humanitário, que não é a mesma coisa, é uma disciplina que se refere aos conflitos armados, ao regramento dos conflitos armados. Inclusive, ela tem um outro nome, que é Direito Internacional dos Conflitos Armados, DICA. Direito Internacional dos Conflitos Armados, né? Outro nome para direito humanitário. É o que sobrou do direito da guerra. Então, como eu disse, todo aquele conjunto doutrinário e normativo, né, do direito da guerra foi para o lixo. O que sobrou? O que se aproveita? Algumas questões relativas à preservação da vida humana, por exemplo. Isso se aproveita. Então, isso é parte do direito humanitário. O que o direito humanitário faz? O direito humanitário é um conjunto de normas internacionais que visam a proteger o indivíduo em um momento de conflitos, de um conflito armado entre estados. Protege os indivíduos. O direito humanitário, por exemplo, estabelece que alvos civis não devem, né, que não podem existir alvos civis. Igrejas, escolas, universidades, tudo que for instituição civil não pode ser alvo, né? Os alvos civis não são permitidos. Tem regras muito específicas. Por exemplo, a questão em batalha mesmo, como, por exemplo, minas terrestres. As minas terrestres individuais também estão proscritas. Então, os países não podem mais usar minas terrestres individuais em guerras. O que acontece com as minas? Que depois que a guerra acaba, as minas ficam no terreno e ninguém consegue desmontá-las. Tem vastos campos na Ásia e, sobretudo, na África, onde ninguém entra porque é um campo minado. E é muito arriscado desmontar. Pessoas morrem, elefantes perdem a pata quando entram, gado morre. Né? Então, são vastas áreas em que ninguém pode entrar, porque são campos minados. A guerra acabou, já tem décadas, mas as minas estão ativas lá. Então, desde os anos 90, era até uma bandeira da princesa Diana, logo antes dela morrer, essa questão da proscrição, né? Então foram proscritas. Outras regras que para nós parecem estranhas, né? Parece que a guerra não tem regras, mas tem. Um soldado paraquedista não pode ser alvejado enquanto ele está caindo. Ele só pode ser alvejado depois que ele toca o solo. Isso faz parte das regras de Genebra, das convenções de Genebra. Só pode atirar no soldado paraquedista depois que ele toca o solo. E o soldado paraquedista, enquanto está em queda, não pode atirar também. Vejam que curioso isso. Deve ser dado um tratamento humanitário aos soldados rendidos, não pode haver execuções sumárias. Tudo isso é direito humanitário, é o que sobrou do direito da guerra. E boa parte desse direito é regrado pelas convenções de Genebra, que são essas, né? De 63, está entre aspas, porque ela recebe o nome de convenção, mas não participou nenhum Estado, eram sociedades civis. Em 64, sim, em 1864 participaram Estados. Aí houve revisão em 1906, 1929, e a última revisão de 49 é o texto atualmente em vigor das Convenções de Genebra. A Carta da ONU, que fala sobre o dispositivo da Carta da ONU que trata da legítima defesa. Então começa assim, artigo 51. Nada na presente carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva no caso de ocorrer ataque armado contra um membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da segurança internacionais. Então, o artigo 51, já de cara, né, garante a legítima defesa. Ninguém pode usar a força, né? O uso da força é proscrito, é proibido pela Carta da ONU, mas o Estado pode sim se defender. Legítima defesa. Seja ela individual ou coletiva, vejam só. As medidas tomadas pelos membros no exercício desse direito de legítima defesa serão comunicados imediatamente ao Conselho de Segurança e não deverão, de modo algum, atingir a autoridade e responsabilidade que a presente carta atribui ao Conselho para levar a efeito, em qualquer tempo, a ação que julgar necessária a manutenção
ou ao restabelecimento da paz e da segurança internacionais. Então, o Conselho de Segurança também pode determinar o uso da força com o objetivo de restabelecer a paz, de assegurar a segurança internacional. Agora, os meios pacíficos de solução de controvérsias. Então, não é mais possível usar a força, né? A Carta da ONU determina o uso de meios pacíficos. Quais são eles? Eles são classificados como meios diplomáticos, meios políticos e meios jurisdicionais. Os meios diplomáticos são esses. Alguns deles estão elencados lá na Carta da ONU, como a gente viu. Vamos voltar lá na Carta da ONU, aqui, ó. Negociação, inquérito, mediação e conciliação. E aqui nós temos negociação direta, sistema de consultas, bons ofícios, mediação, conciliação e inquérito internacional. Vamos falar de um a um. Os meios diplomáticos são assim chamados porque envolve o esforço diplomático, o esforço de diálogo político entre os Estados. Então, vai haver algum nível de esforço diplomático entre os Estados para resolver o conflito. A forma mais corriqueira, mais comum, é a negociação direta. Se dois países têm um problema, eles resolvem esse problema negociando diretamente. Eu diria que é como se resolve 99,9% dos conflitos. Dois países têm um conflito, eles entram num diálogo e buscam ali consensualmente a solução. Pronto. É como normalmente acontece. E a gente nem fica sabendo, né? Isso nem é chamado, muitas vezes, de conflito internacional. Não, mas é conflito internacional tecnicamente qualquer divergência de teses. Não precisa estampar manchetes no jornal para ser um conflito internacional. Então, no cotidiano, os conflitos internacionais são resolvidos, em sua maior parte, por negociação direta. Há uma desavença, o corpo diplomático dos dois países entra em contato um com o outro e ali busca uma solução. Pronto. O sistema de consultas é um subtipo da negociação direta. É um tipo de negociação direta. Só que, nesse caso, já há uma previsão institucional de diálogo. No Mercosul, por exemplo, existem as cimeiras, né? Os encontros de cúpula entre os chefes de Estado. E também existem os encontros de cúpula entre ministros da economia e ministros das relações exteriores. Já são encontros previamente programados no Mercosul. São encontros previamente programados. É o chamado sistema de consultas. Então, se há uma desavença entre os países do Mercosul, não precisa resolver na hora. Guarda, porque dali a 2 meses vai ter um encontro entre os ministros, entre secretários de comércio e tal. Ali se resolve. Ali vai ser o diálogo. Então, é um tipo de negociação direta. Então, há um nível institucional de diálogo entre os Estados. E aqui, no nosso contexto trifronteiriço, nós temos uma entidade chamada Comando Tripartite da Tríplice Fronteira, que facilita, né, não só na negociação, no diálogo diplomático, mas também, sobretudo, na busca por soluções para questões, sobretudo policiais. Então, eu tenho um slide aí para frente, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, é um grau de institucionalidade maior, esse do sistema de consultas. Bons ofícios ocorrem quando um terceiro intervém no conflito, né? E ele ajuda no diálogo. Ele ajuda no diálogo. Atenção, não vamos confundir bons ofícios com mediação, tá? A diferença entre bons ofícios e mediação, ou melhor, as semelhanças, né? Tanto nos bons ofícios quanto na mediação, há um terceiro que intervém. Então, tem duas partes em conflito e vem um terceiro para ajudar a solução. Isso é o que é em comum. Agora, o que tem de diferença? Nos bons ofícios, esse terceiro não propõe nada, não sugere, não recomenda.
Ele apenas facilita o contato. O terceiro, nos bons ofícios, é um facilitador. Enquanto que na mediação, esse terceiro, ele é mais que um facilitador. Ele propõe um encaminhamento. Ele propõe solução. E vejam o verbo que eu estou dizendo, né, que eu estou usando. Propõe. Porque significa que as partes podem acatar ou não a sugestão proposta pelo mediador. O mediador propõe algo, mas isso não é vinculante, não é obrigatório. As partes acatam na medida dos seus interesses. Conciliação é quando há um grau de institucionalidade maior na busca por pela solução do conflito a partir de um terceiro. Então, quando se fala em conciliação, a figura a que se remete é a organização internacional. Então, as organizações internacionais já têm mecanismos de solução e eles são encaminhados por esses mecanismos. Então, ali, a entidade vai participar na busca pela solução. É um grau de institucionalidade maior do que da mediação. Na mediação é caso a caso. Então, as partes estão em conflito, procuram lá um terceiro se oferece, e ele ajuda a encaminhar a solução. Ok, é uma questão ad hoc. Já na conciliação, é uma organização internacional que já tem lá uma estrutura para isso, regras, já deve ter salas, já deve ter um pessoal destinado a isso, é um grau institucional maior, não é meramente ad hoc. E o inquérito internacional é uma forma de se buscar levantar a materialidade dos fatos. Quando se estabelece um inquérito internacional, é constituída uma comissão que vai buscar levantar provas, buscar indícios, aferir a materialidade dos fatos e a autoria dos personagens envolvidos, dos entes. Então é isso. Esses são os meios diplomáticos. Agora eu vou dar alguns exemplos. Tem exemplos aí entre parênteses, né? Vou mostrar esses exemplos agora. Então, lembrando, na negociação direta, as partes diretamente, por meio do seu corpo diplomático, buscam uma solução. As partes de um litígio dialogam entre si. Esse diálogo pode ser institucionalizado por meio de um sistema de consultas. Aí, quando as partes têm dificuldade de diálogo, seja porque é uma questão já muito antiga, que promessas foram desrespeitadas, né? E aí é uma grande falta de credibilidade entre as partes, já não há mais um clima para negociação. Aí o terceiro intervém. É quando as partes têm dificuldade de diálogo, porque é uma questão muito premente, é aí que os terceiros intervêm. Na forma dos bons ofícios, mediação e conciliação. Bons ofícios. O terceiro é um facilitador, ele não propõe nada, ele apenas facilita, ele dá os meios. Na mediação, o terceiro propõe, sugere, e o que ele propõe e sugere pode ser acatado ou não. Na conciliação, o terceiro é uma organização internacional, que foi procurada pelas partes, e já tem um mecanismo institucional para ajudar na resolução, propondo sugestões, que, de novo, né, podem ser acatadas ou não. E inquérito é quando é constituída uma comissão internacional que vai buscar a materialidade dos fatos. Começar com esse último, inquérito internacional. Há alguns anos, um navio sul-coreano, que estava próximo à fronteira marítima com a Coreia do Norte, foi misteriosamente torpedeado e explodido. Ele estava próximo da fronteira, ele estava em águas sul-coreanas, próximas às águas da Coreia do Norte, foi explodido e morreram os tripulantes e tal. E a Coreia do Norte negava ter torpedeado o navio, a Coreia do Sul acusava, isso gerou um grau de tensão entre os dois países, né? E aí foi estabelecido um inquérito internacional para buscar a materialidade e identificar as responsabilidades. Uma comissão formada por técnicos, peritos de diversas nacionalidades. E essa comissão
descobriu destroços de um torpedo de fabricação norte-coreana no fundo do mar, o que comprovava que a Coreia do Norte havia, sim, torpedeado aquele navio. Mas a Coreia do Norte negou, continuou negando, afirmando que era uma conspiração contra ela, não assumiu a responsabilidade por ter torpedeado o navio sul-coreano, né? E a comissão também comprovou que o navio não tinha passado da fronteira, que estava em águas sul-coreanas. Então, o que provavelmente aconteceu é que os militares norte-coreanos se confundiram, acharam que o navio tinha invadido suas águas jurisdicionais e torpedearam o navio. E depois tiraram o corpo fora, né? É o que ficou comprovado aí pelo inquérito internacional que se estabeleceu. A questão do canal de Beagle, que é um exemplo de mediação. Aí vocês têm um meme, né? Agora você está assistindo ao canal de Beagle. Então, um meme para ilustrar essa questão do canal de Beagle. O canal de Beagle é uma área marítima que fica lá no sul, no extremo sul do continente, na Terra do Fogo, e que estava em discussão entre Argentina e Chile sobre a quem pertencia. Então, o canal de Beagle é isso aqui. Espera aí. Aqui é o canal de Beagle. E havia uma divergência entre a Argentina e o Chile com base nos tratados em vigor entre eles sobre a quem pertenceria esse espaço. Se é o Chile ou a Argentina, porque o texto do tratado de fronteira entre os dois não era muito claro, havia duas interpretações possíveis. O Chile reivindicava toda essa área, com base em uma interpretação, e a Argentina também reivindicava toda a área, com base em sua interpretação. Porque o texto era realmente aberto, né? Era uma parte que não era muito clara. E aí havia esse conflito. E no final dos anos 70, foram feitos estudos, como é que fala? Sobre prospecção de petróleo, sobre a presença de hidrocarbonetos no subsolo marítimo dessa região, e havia indícios de que haveria petróleo. E aí esse conflito que era latente entre os dois países aflorou. Os dois países entraram, então, em rota de colisão por conta dessa questão. E aí, sim, eram dois governos militares, né? O governo Galtieri na Argentina, o governo Pinochet no Chile, militarescos, afrontosos, conservadores, católicos. E esses dois países, então, resolveram levar a questão para a mediação, para a arbitragem da Rainha Elizabeth II. Então, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra foi nomeada árbitra. Atenção, isso não é mediação, tá? Isso é arbitragem. Ela foi nomeada árbitra pelas duas partes. E a rainha, então, analisou a questão, recebeu as petições das duas partes, analisou e proferiu uma sentença arbitral. A sentença arbitral da rainha determinava o compartilhamento da soberania do território entre os dois estados entre as duas soberanias. Os dois estados teriam soberania compartilhada sobre esse território em disputa, pelo laudo arbitral da rainha. Nenhum dos dois lados gostou da sentença arbitral, e começaram a se movimentar, a fazer movimentos bélicos, no sentido de iniciar uma guerra pela posse do canal de Beagle. Tanto é que, em um dado momento, em um determinado dia, o exército chileno chegou a invadir o território argentino e andou vários quilômetros adentro, até que o Comando Central mandou eles voltarem, e eles voltaram correndo. Só não aconteceu conflito porque o exército chileno não encontrou oposição ali no período que estava invadindo. Entrou algo como 5 quilômetros do território
argentino, marchando, até que foi determinado o retorno. E por que foi determinado o retorno? Porque o Papa interveio. O Papa, então, era o João Paulo II, recém-pontífice, ele tinha apenas 2 meses como Papa, isso era 1982, se não me engano. Ele tinha apenas 2 meses como Papa, e ele se prontificou a ajudar na solução da questão, por meio da mediação. E as duas partes aceitaram, né? Não se esqueçam que eram 2 governos conservadores de orientação católica, nos 2 países. E aí o Papa, nesse contexto, tendo prestígio, conseguiu ajudar a arrefecer esse conflito bélico iminente entre o Chile e a Argentina. E o Papa fez a mediação e ele determinou a divisão. A rainha tinha determinado que o território seria compartilhado pelas 2 soberanias. O Papa determinou a divisão. Então, ele traçou uma linha, como vocês podem ver a linha, né? Foi traçada pelo Papa. Essa obra aí é uma capa do livro do professor Salmo Caetano de Souza. O título é A Mediação da Santa Sé na Questão do Canal de Beagle, um conflito de soberania marítima entre Argentina e Chile. Então, o Papa ajudou a resolver esse conflito por meio da mediação. Ele sugeriu, né, ele recomendou a divisão, ele traçou aquelas linhas lá divisórias, e as 2 partes acataram e assim foi feito. Ironia das ironias é que depois se comprovou de que não havia petróleo, não havia hidrocarbonetos no subsolo marítimo dessa região. E os 2 países quase entraram em guerra por causa disso. Aqui mais um meme. Não gosta da minha decisão, vai reclamar para o Papa. Em inglês tem essa expressão, né? Vai reclamar para o Papa. Se você não gosta de algo, reclame para o Papa. E aqui é feito o meme com base na literalidade dessa afirmação. O Chile e a Argentina realmente não gostaram da sentença da decisão da rainha e foram reclamar para o Papa, né? Foi bem assim, o Papa se prontificou. Mas vale o meme. O comando tripartite, dentro desse grau de institucionalidade do sistema de consultas, o comando tripartite que existe aqui na região é um bom exemplo. Vejam essa notícia, essa manchete. O comando tripartite estabelece políticas de combate ao contrabando e tráfico de drogas. Integração dos serviços de inteligência do Brasil, Paraguai e Argentina foi criado há 22 anos. Então, esse comando tripartite reúne autoridades das mais variadas presentes aqui nessa região, né, entre Brasil, Argentina e Paraguai. No caso do Brasil, a representante das diversas polícias, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal. Tem representantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Enfim, são várias autoridades policiais e públicas que compõem o comando tripartite. E também, assim, autoridades do Paraguai e da Argentina, que estão em permanente diálogo. E essa institucionalidade estabelecida permite uma ação mais ágil em caso de necessidade. Um exemplo da ação desse comando tripartite se deu quando aconteceu aquele assalto em Cidade Leste contra uma empresa de transporte de valores, que foi um assalto comandado pelo PCC. Eram bandidos brasileiros que assaltaram essa empresa no Paraguai e levaram milhões. E passaram o rio e vieram para o Brasil e foram sendo perseguidos aqui pelas cidades do interior. Nesse caso, o comando tripartite teve uma ação protagonista. Inclusive, foram os peritos da Polícia Federal Brasileira que periciaram a casa onde os bandidos ficaram intocados, né, no Paraguai. E aí fizeram exame de DNA e tal na casa, exame de impressões digitais. Tudo isso foi feito pela Polícia Federal Brasileira a partir da atuação do comando tripartite. Então foi uma maneira célere de as polícias atuarem conjuntamente
em prol de um objetivo. O que faltou falar? O caso dos bons ofícios entre a Colômbia e as Farc. As Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, eram um grupo paramilitar que existiam desde os anos 50, 60 na Colômbia, e que era um grupo armado que buscava chegar ao poder por via da força. Era um grupo paramilitar que ele queria chegar à força, tomar o poder à força. Havia vários à época na Colômbia que foram combatidos e debelados pelo governo. E dele sobrou as Farc, porque as Farc adotaram um sistema de sobrevivência, né, de se embrenhar na mata. As Farc se embrenharam na mata com sua estrutura paramilitar e tudo, mantendo aí seus objetivos. E lá, fechados na Amazônia, isolados na Amazônia, eles descobriram um meio de subsistência com recursos praticamente infinitos, que era dar proteção aos cartéis do narcotráfico colombiano. E por isso as Farc subsistiram por tanto tempo, por tantas décadas. E por isso a Colômbia nunca teve sucesso em debelar militarmente as Farc, porque eram recursos praticamente infinitos, advindos do tráfico de drogas, né? No caso, por darem proteção aos cartéis de narcotráfico. E as Farc, durante um certo período, passaram a controlar uma parcela do território da Colômbia, uma parcela significativa. Em seu auge, nos anos 90, começo dos anos 2000, eles chegaram a controlar quase 30% do território da Colômbia. É muita coisa. Muita coisa. Eram cidades, eram regiões inteiras onde o exército não entrava, onde a polícia não se fazia presente. Quem mandava eram as Farc. Teve até um episódio de uma candidata a presidente chamada Ingrid Betancourt. Ela era senadora e concorria à presidência do país. E ela tinha uma vice que também era uma vice-mulher. E elas iam fazer uma campanha numa cidade do interior e o exército comunicou a elas que não tinha como lhes dar proteção. Falaram assim, não vão lá, porque lá é território das Farc. Elas falaram, não, a gente é da oposição, não somos governistas, vamos lá. Foram para lá e foram sequestradas. E lá na Colômbia, esses sequestros não são sequestros relâmpagos como a gente tem aqui no Brasil. São sequestros tartaruga. A pessoa sequestrada fica anos no poderio dos sequestradores. E esses sequestradores muitas vezes eram as Farc que adotavam o sequestro como estratégia política. Então, para trocar prisioneiros, para conseguir resgate de empresas multinacionais que pagavam para ter libertos os seus funcionários. Então, sequestravam juízes, sequestravam promotores, às vezes sequestravam policiais mesmo. E esses ficavam anos sequestrados. E foi o que aconteceu com a Ingrid Betancourt. Ela e a sua companheira ficaram 8 anos sequestradas pelas Farc. E não é sequestradas em cativeiro, é sequestradas no meio da selva. Sequestradas, no caso, sem nenhuma das benesses da vida urbana. Sem banheiro, sem chuveiro quente, sem comida industrializada. Montando acampamento, levantando acampamento, andando quilômetros, pegando tifo, malária, todos os males da selva. E elas, afinal, foram liberadas numa operação militar cinematográfica. E o curioso é que a mulher lá, que era candidata a vice, passou a sofrer de síndrome de Estocolmo. Já ouviram falar de síndrome de Estocolmo? Vocês já ouviram falar de síndrome de Estocolmo? O que você sabe sobre a síndrome de Estocolmo, Emily? E Amanda? Prof, é aquela síndrome que a vítima ela
passa a sentir afetividade pelo sequestrador, não é? Exato. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. Ela passou a defender a causa das Farc, mesmo sendo vítima de sequestro. Ela passou a defender a causa e teve um romance com um guerrilheiro, teve um filho com um guerrilheiro. É isso aí, Emily. Literalmente, a vítima se apaixona pelo sequestrador, né? Ou passa a desenvolver simpatia pela causa. O nome Síndrome de Estocolmo vem de um evento que aconteceu na Suécia, em que dois ou três assaltantes a banco sequestraram o banco, né, e fizeram reféns os clientes do banco, ficaram lá alguns dias e depois os clientes saíram defendendo os bandidos, né? Saíram praticamente todos, em defesa dos assaltantes, e daí vem o termo Síndrome de Estocolmo. Foi o que aconteceu. Pois bem, então as Farc sempre foram um problema na Colômbia, um problema insolúvel. Aí o governo do Álvaro Uribe, um presidente de direita na Colômbia, vinculado aos Estados Unidos e tudo mais, adotou a plataforma de solução militar contra as Farc. Então, assim, vamos com tudo para cima das Farc. E para isso teve apoio dos Estados Unidos, apoio logístico, econômico, de inteligência, material, né? Forneciam helicópteros e tudo mais. E foram com tudo para cima das Farc. E as Farc perderam bastante terreno. O Estado colombiano recuperou vastas áreas que estavam sob controle das Farc. Só que as Farc ficaram acuadas. E isso gerou um conflito, né, entre o exército, entre o Estado colombiano e as Farc, que estava gerando como vítimas a população. Então a população estava na linha de fogo entre os dois lados, né? E daí chegou um ponto que estava insustentável. E as Farc, acuadas, perdendo seus meios de subsistência, passaram a implementar mais sequestros para tentar conseguir recursos, para tocar prisioneiros. Então a população estava sofrendo mais. Ou seja, a estratégia de conflito aberto contra as Farc não deu certo. Aí o Álvaro Uribe estava terminando seu mandato lá na Colômbia, mandato de 5 anos, sem reeleição. E aí um candidato da oposição apresentou como plataforma a solução pacífica de controvérsia com as Farc. Então ele apresentou como plataforma política e foi eleito com essa plataforma. A população votou massivamente no Juan Manuel Santos, que se tornou presidente da Colômbia, e tão logo assumiu a presidência, iniciou um diálogo de paz com vistas a celebrar um tratado de paz com a Colômbia. Um tratado entre dois sujeitos, um Estado, que é sujeito de direito nacional, e do outro lado as Farc, que não são sujeitos, não têm personalidade jurídica, as Farc não têm um CNPJ, por exemplo, né? É considerado um grupo ilegal pelas autoridades colombianas, mas para fins de direito internacional, a gente já viu isso. É possível atribuir a personalidade jurídica ad hoc, né? Uma personalidade jurídica ad hoc. Atribui-se apenas para aquele caso, reconhece-se apenas para aquele caso a personalidade jurídica da entidade. E assim foi feito. Então, a Colômbia e as Farc começaram a dialogar em busca de um tratado de paz. Agora, imaginem, gente, haveria na Colômbia algum lugar onde esse diálogo pudesse ser implementado? Não está no horizonte do possível. Aonde seria isso? Qual seria o lugar adequado na Colômbia para as duas partes se encontrarem? Não havia. Sabe, um território há décadas conflagrado, não havia esse lugar. E foi aí, nesse contexto, que entraram em cena os bons ofícios do governo da Noruega. Começou com a Noruega. Então, a Noruega fez os bons ofícios, ofereceu para ajudar, deu um campo neutro. E aí as negociações começaram em Oslo, na capital da Noruega. E depois Cuba entrou também nos bons ofícios e os diálogos, os encontros foram transferidos para Havana.
Então é um campo neutro. A Noruega e Cuba fizeram os bons ofícios, ajudando no diálogo. Não sugeriram nada, não recomendaram, apenas facilitaram a conversa. Deram um campo neutro. Em vez de dialogarem na Colômbia, onde não havia lugar, passaram a dialogar em Havana. E mais, não era só isso, era apoio logístico e material. Então, quando era preciso retirar um líder das Farc do meio da selva, eles mandavam um helicóptero para pegar esse líder e conseguir um salvo-conduto na Colômbia e nos demais países onde porventura passasse, para que ele não fosse preso. Era isso que fazia a Colômbia, fazia a Cuba e fazia a Noruega com seus bons ofícios. E eram vários líderes guerrilheiros que buscavam chegar num consenso sobre a solução, né? Havia até alguns grupos dissidentes, líderes dissidentes que não aceitaram o acordo e que se mantêm ali como uma dissidência. Enfim, o tratado foi negociado por anos, foi um tratado custoso, moroso, mas se chegou a um acordo de paz, já no finalzinho do mandato do Juan Manuel Santos, e aí o governo teve a, entre aspas, brilhante ideia de colocar sob referendo o tratado de paz. Referendo, como vocês sabem, é quando é feita uma medida e aí busca-se a aprovação a posteriori por parte da população. É diferente de plebiscito, né? Plebiscito, há consulta antes de algo ser feito. No referendo, é feita a medida e depois se consulta se a população está de acordo. Então foi feito um referendo, porque o tratado já estava celebrado e queriam ver se a população estava de acordo com o tratado. E aí foi feito o referendo e venceu o não. A população não estava de acordo com o tratado. Eu não me lembro agora as quantidades. Colômbia Farc. Deixa eu ver aqui se eu tenho os valores. Mas foi algo como 52%. Não está fácil de achar. Resultado. Não está fácil de achar. Mas enfim, foi por uma margem bem apertada que venceu o não. Aí o tratado teve que ser refeito. E dessa vez não foi posto em referendo. E foi implementado. E as Farc depuseram armas. Aqueles líderes que não estavam envolvidos em crimes puderam atuar politicamente. As Farc se converteram em partido político que elegeu senador, que elegeu vários deputados. Para nós, parece que não, mas na Colômbia, as Farc têm certo prestígio, né? Parece estranho para a gente que é de fora. Mas eu já tive alunos colombianos na UNILA, na época que eu dava aula na UNILA, e que muitos eram simpáticos às Farc. Para mim, assim, como vendo de fora, é estranho, mas eles tinham argumentos. Enfim, as Farc hoje são um partido político. Agora, aqueles líderes envolvidos em crimes, esses sim passaram a ser julgados. E o mesmo vale para o Exército. Aqueles militares envolvidos em conflitos, envolvidos em crimes durante o conflito, também estão sendo julgados. Tudo isso faz parte do acordo de paz. Então é um exemplo aí de bons ofícios. Meios políticos ocorrem quando há um recurso a uma entidade ou acordos regionais. Então, geralmente se usa meios políticos, é uma questão insolúvel, não tem como resolver. Não tem base jurídica, os elementos históricos, sociais não são suficientes. Então, busca-se uma solução política para um problema político. Isso se dá normalmente em entidades, né, entidades regionais, ou na própria ONU e por meio de acordos regionais. Nesse caso, busca-se um consenso da sociedade internacional. Busca-se que os diversos estados, a sociedade internacional, encontrem uma solução que seja mutuamente satisfatória e aceita por todas as partes. Então, é uma questão que se põe sob a apreciação da ONU ou de uma outra organização internacional regional.
Um exemplo foi o plano de partilha da Palestina, porque a divisão da Palestina entre um Estado judeu e um Estado árabe é uma questão muito sensível. E já era, né, na época, dos anos 40. E aí foi feito um plano de divisão. Não vou nem entrar em detalhes sobre o conflito entre judeus e árabes na região, mas a questão é que era praticamente inviável dividir o território. Não sei, com base jurídica. Então foi feita uma divisão com bases políticas. Negociou-se, foi feito um plano de partilha, que foi colocado em votação em 1947, foi aprovado pelo Conselho de Segurança. E quem presidiu a sessão da Assembleia Geral, que aprovou, sempre que eu coloquei Conselho de Segurança, é a Assembleia Geral. Quem presidiu a sessão da Assembleia Geral e não do Conselho de Segurança foi Oswaldo Aranha, foi o representante brasileiro. E foi aprovado o plano de partilha. E ali, então, determinou-se a divisão em um território, em um Estado árabe e um Estado judeu. E Jerusalém seria uma cidade internacional controlada pela ONU. Então foi aprovado o plano de partilha. É uma solução política, por meios políticos. A Israel se torna independente, se declara independente em 1948, poucos meses depois. Se constitui e daí é iniciada uma guerra. Os vizinhos se unem e invadem Israel. E Israel, com poucos dias de existência, armado pelos Estados Unidos, derrota os vizinhos. E toma os territórios que deveriam constituir o Estado árabe. Né? Toma também as colinas de Golã, a Península do Sinai, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, vários territórios aí da circunvizinhança. E ao longo dos anos, Israel vai devolvendo esses territórios, até permitir que a Autoridade Nacional Palestina se estabeleça na Palestina, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Devolve a Península do Sinai para o Egito, enfim. Então, é uma solução política para um problema insolúvel, que também não resolveu, né, como a gente pensava. Meios jurisdicionais envolvem sentenças proferidas por um tribunal internacional ou arbitragem internacional entre Estados. Como assim a sentença de um tribunal internacional? Existem tribunais que resolvem conflitos. Quais são eles? A Corte de Haia, que é a Corte Internacional de Justiça, de que a gente já falou e vai falar mais daqui a algumas aulas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, há tribunais regionais também. Então, esses tribunais podem proferir sentença. Então, a Corte de Haia, né? A Corte Internacional de Justiça é um exemplo. E a arbitragem internacional é quando dois países em conflito escolhem um terceiro para ser árbitro. Pode ser um terceiro Estado, pode ser um chefe de Estado, pode ser o que acontece muito na América Central. Um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos é convidado como árbitro para solucionar conflitos entre países da América Central. Isso é bem tradicional, isso acontece muito. Ou pelo menos acontecia muito no passado, né? Não sei hoje como é que tá. Exemplo de solução jurisdicional, no caso por decisão de um tribunal internacional. O caso do pessoal diplomático e consular dos Estados Unidos em Teherã, em 1980. Precedente da não proteção da embaixada. O Brasil não protegeu, nem liberou a embaixada da Venezuela. Ah, tá, tô lendo errado. Precedente da não proteção da embaixada. Tá bom. Então é o seguinte, esse caso. Ele é mostrado, o contexto, em um filme chamado, deixa eu me lembrar, é no contexto da Revolução Fundamentalista Islâmica do Irã. Como que é o nome do filme? Se eu tivesse lembrado, eu tinha colocado a capa dele aí. Puxa, me fugiu o nome do filme. Mas o contexto é o seguinte. Final dos anos 70,
o Irã passa por uma revolução fundamentalista, o líder político Shah Reza Pahlavi é deposto, e em seu lugar assumem os ayatollahs, os líderes religiosos, que estabelecem uma república fundamentalista islâmica no Irã. E o líder maior é o Supremo Ayatollah, que é nomeado pelos ayatollahs, né? E o Supremo Ayatollah vira o Supremo Líder e ele é vitalício. Então foi, à época, o Ayatollah Khomeini. Depois que ele morreu, assumiu o Ayatollah Khomeini, que está até hoje no poder. Então, assim se estabeleceu a República Fundamentalista Islâmica no Irã. Só que a revolução foi longa, não foi rápida, né? Foi todo um processo. E no meio desse processo, militantes fundamentalistas invadiram a embaixada dos Estados Unidos inteira. Invadiram e mantiveram o pessoal, né, os funcionários, como reféns. Isso durou 14 meses. Eles ficaram como reféns desses militantes fundamentalistas durante 14 meses. E esse filme que eu estou falando mostra que alguns funcionários, uma meia dúzia, conseguiram fugir e se esconderam na casa do embaixador do Canadá. E aí foi feita uma operação ali, como se fosse uma operação da CIA, fingindo que estava gravando um filme, e conseguiram retirar, como se fossem funcionários, esses funcionários da embaixada. Nossa, esqueci o nome do filme. É um filme que ganhou Oscar de melhor filme, para vocês terem uma ideia. É um filme muito bom. Agora, nem todos conseguiram escapar aí, né? Então, muitos ficaram vivendo na casa do embaixador do Canadá, até que fossem libertados. Passada essa etapa, os Estados Unidos interpelaram o Irã, dizendo que eles tinham desrespeitado, dizendo que o Irã tinha desrespeitado as normas de direitos humanos. Por quê? Porque o Irã tinha o dever de proteger a embaixada e não protegeu, e depois tinha o dever de libertar os reféns, e o Irã não teria feito o suficiente para libertar os reféns. O governo do Irã teria sido conivente com o sequestro, argumentaram os Estados Unidos. O Irã, obviamente, não acatou, então estava armado o conflito, que está aí até hoje, né? Os dois países são inimigos. Começa com isso. E os dois países aceitaram levar a Corte Internacional de Justiça, a Corte de Haia. Vejam que a Corte de Haia tem aquele mecanismo da cláusula Raul Fernandes, que eu já contei para vocês, de adesão voluntária à jurisdição obrigatória. Eles não são obrigados, né? Mas a partir do momento que aceitam, a jurisdição se torna obrigatória. Pois bem, o Irã e os Estados Unidos aceitaram a jurisdição da Corte, apresentaram sua defesa, suas alegações, e a Corte decidiu. O Irã havia alegado que eles não tinham obrigação nenhuma, eles não faziam parte de nenhum tratado de direitos humanos, a Declaração Universal era meramente uma declaração e que não vinculava o Irã. E os Estados Unidos diziam que o Irã tinha desrespeitado normas de direitos humanos, inclusive a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Aí a Corte deu a seguinte decisão que se tornou emblemática. É verdade, a declaração não é um tratado, não vincula, não tem o efeito vinculante de um tratado internacional, porém a Declaração de 1948 já faz parte dos costumes internacionais. Já seria uma norma consuetudinária de direito internacional. E, portanto, obrigava o Irã, mesmo o Irã não fazendo parte da celebração da declaração, o Irã estava obrigado pela declaração. Por quê? Porque é norma costumeira. Esse é o pulo do gato, tá? Hoje em dia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é mais forte do que um tratado, porque ela vincula mesmo aqueles países que não fizeram parte da declaração. Mesmo que o país fale que não quer fazer parte, ele está vinculado a essas normas, porque já são normas costumeiras. E com base nisso, a Corte Internacional de Justiça condenou o Irã por desrespeitar direitos humanos. Então vejam, é um caso de decisão jurisdicional, né, no tribunal. E o conflito marítimo e territorial entre a Colômbia e a Nicarágua é outro exemplo.
Ué, aqui, ó. Ixi, eu mudei de ordem, mas tá aqui, ó. Esse território que está em preto e branco é um território marítimo, tá? Estamos falando da fronteira marítima entre Nicarágua e Colômbia. Então, esse aqui é o mar da Colômbia, né? Vamos considerar essa parte em preto e branco, a zebrinha aí. E aqui são as águas da Nicarágua. E os dois países disputavam essas ilhotas e esses cádios, como é que chama? Rochedos no meio do mar. E a Nicarágua e a Colômbia entraram num conflito, né, com relação a isso, e a Nicarágua levou para a Corte de Haia. A Colômbia não queria, mas aceitou por causa do Pacto de Bogotá, de que eu já falei. E a Corte entendeu que as ilhas pertenciam à Colômbia e não à Nicarágua. Tá bom. Aí a Nicarágua entrou com uma outra ação, alegando que essas águas aí zebradas, pertenciam a ela, Colômbia, a ela, Nicarágua, e não a Colômbia. E a Colômbia sempre considerou suas águas, historicamente. Aí a Corte dessa vez entendeu que essa parte zebrada pertence à Nicarágua e não à Colômbia. A Colômbia não gostou da decisão, se retirou do Pacto de Bogotá, o que é bastante irônico, né? O Pacto de Bogotá não tem a Colômbia. E hoje essa questão ainda permanece pendente, porque a Colômbia diz que não vai implementar a decisão da Corte de Haia. Aqui, os litígios que envolvem o Brasil, mas que a gente vai falar na semana que vem. Litígios com solução pacífica de que o Brasil foi parte, a questão de Palmas ou das Missões, a questão do Amapá, a questão do Pirara, a questão do Acre. E daí tem as controvérsias submetidas ao sistema de solução de controvérsias da OMC, que são essas. Contencioso do Brasil com os Estados Unidos, Canadá, a questão da Bombardier, as comunidades europeias em relação ao açúcar, Estados Unidos sobre o algodão, comunidades europeias sobre frango salgado, contra os Estados Unidos sobre suco de laranja, Indonésia por frango, Tailândia sobre açúcar. São todos conflitos em que o Brasil fez parte e que foram resolvidos pelo sistema de solução de controvérsias da OMC. Muito bem. Vamos encerrar por aqui. Aí eu deixo esses tópicos para a gente falar na semana que vem. Então, semana que vem a gente vai continuar falando de conflitos. Aí eu vou contar desses conflitos para vocês. Conflitos territoriais do Brasil com seus vizinhos e esses conflitos comerciais mais recentes de que o Brasil foi parte. Alguma dúvida até aqui, turma? Muito bem, vamos à chamada. Alessandra. Amanda. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Laura Milioli. Ana Laura Pessoas. Presente. Ana Letícia. Ana Maria Berton. Presente. Ana Maria Plebianca. Presente, professor. Cibele. Presente. Daniel. Presente, professor. Débora. Presente. Emanuele Tonolo. Emanuele Lima. Emerson. Emily. Presente. Flora. Gabriel Estevão. Presente, prof. Presente, professor. Foi a Flora que falou? Sim. Gabriel Novelli.
Gabriel Rabaioli. Presente, professor. Gabriela Alves. Presente. Gabriela Correia. Presente. Gabriela de Oliveira. Presente. Gilmara. Presente. Graciela. Isadora de Souza. Presente. Isadora Tassiani. João Luiz. Presente, professor. José Guilherme. Laísa. Presente, prof. Lucas. Maria. Presente, professor. Murilo. Presente. Natan. Omar. Presente. Paola. Presente. Pietro. Presente. Rafael. Presente, professor. Vanessa. Yasmin. Presente, prof. Alguém respondeu? José. Manoel Tonola e a Manoel. José Guilherme, ok. Ambas as Emanueles. Eu acho que é isso. Ah, Gabriela? Não. Não é isso. É isso então, gente. Encerramos aqui. Obrigado, bom fim de semana. Até semana que vem. Boa noite, professor. Bom fim de semana, prof. Boa noite.